Queria ouvir o Mota. Mota, você tem pergunta aqui também? Vamos explorar aqui o Musa para entender como é que a gente chegou nesse buraco. O Mota entende bem. E tá aí a Daniela nos contando. Não, a pergunta que eu faço para o Musa é a mesma que eu faria para a Daniela se eu estivesse lá. Como é que você muda isso? Porque essa mentalidade de que dinheiro público é para gastar mesmo, e gasta hoje e amanhã tem mais, e qualquer coisa você aumenta os impostos, está na cabeça de 98% dos políticos e homens públicos brasileiros. Então, como é que você muda isso? Porque antigamente tinha o teto de gastos, aí entra o governo, acaba com o teto de gastos, cria um arcabouço fiscal, e aí vem esse truquezinho, né, de chamar algumas coisas por outros nomes que não despesa. Aí eu faço aquele comentário que o Bruno fez antes, né? São táticas infantis que consideram que nós somos idiotas. Mas como vem tudo embrulhado nesse palavreado difícil, que o Bruno explica muito bem, a gente fica sem entender o que está acontecendo. Então eu queria que o Bruno me desse aí um palpite. O que ele acha? Como é que se sai desse... Mentalidade de tempo, Mota. Você vê. Só somando, era o que a pergunta era essa que eu ia até fazer para ele. Se ele tivesse lá, né, no primeiro dia, né, Mota? Se fosse. Se o Flávio nomear o Bruno ministro da Fazenda. Da Fazenda. Ou o que ele acha que, enfim, o ministro tem que fazer, porque tem medidas a longo prazo, mas também tem uma emergência a ser diligenciada. Tem. Mas veja, eu concordo com isso, Mota. Eu acho que o único é o tempo e mostrar a mensagem certa. O Paulo Guedes, eu acho que teve um belo de um sucesso nisso, quando ele conseguiu mostrar. E você via debates em mesa de boteco, mostrando sobre a importância do Estado ser maior ou menor. Ele trouxe esse debate para a sociedade. E aí, isso aí começa a contagiar as pessoas, e quando você vê aqui à nossa volta países fazendo os cortes de gastos, é porque simplesmente chegou num ponto final. A Suécia está fazendo, a Alemanha começou a falar sobre isso, porque não tem outro tema. Mas veja só como a mentalidade, eu concordo muito com o que foi falado. Olha uma frase do Lula ontem, abre aspas para ele. Passam o ano inteiro falando de teto de gastos, mas ninguém discute o que fazer para o Brasil crescer. Amigo, é completamente ao contrário. A discussão de corte de gastos é para fazer o Brasil crescer. Porque quando você aumenta os gastos, você continua e ainda aumenta essa diferença social que ele diz combater. Porque quando você gasta muito mais das suas capacidades, como você trouxe o exemplo da casa de cada um aqui, Marcília, as taxas de juros sobem, ficam mais altas. Nós estamos com as taxas de juros quase nas máximas dos últimos anos. E isso favorece a quem? A quem já tem dinheiro para guardar, porque o dinheiro rende ali alocado. Isso é mais inflação, é mais taxa de juros, prejudica os mais pobres. Portanto, essa política de gastar muito mais, ela cria essa diferenciação social. É o Estado quem cria essa diferença. E aí, quando o Lula fala que precisa gastar mais para fazer o Brasil crescer, é totalmente ao contrário. Precisa gastar menos para que a economia seja mais aberta e tenha mais dinheiro na mão das pessoas e não na mão do Estado. E aí sim o país cresce sustentável no longo prazo. Você toparia ser ministro se o Flávio te convidasse, ô Musa? Eu não tenho perfil pra política, viu, Marcelo? Pô, não pode nos deixar aqui, né, Mota? Pô, é demais, não? Eu acho que essa resposta dele já prova que sim. Eu sou do mundo privado, Mota. Eu gosto, você sabe como eu penso igual a você, eu sou do mundo privado, né? Eu adoro a competição do mundo privado.